Afonso Tostes é um artista mineiro que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Sua ampla produção, a partir de meios e técnicas variadas, possui em comum a utilização da madeira como matéria-prima e como discurso crítico conceitual. Na maioria da sua produção tridimensional, a madeira concilia sua memória original, restos, as intervenções promovidas pelo artista. Diferentemente das obras de Franz Kreisberg, que utilizava a madeira a partir de um olhar político-estético, seus restos adivinham de queimadas, em Tostes referem-se mais à exploração potencial das suas formas naturais e a partir de um sistema fundado numa reconstrução, agora, de natureza estética. Faz parte da recente história da arte brasileira a ideia de construção, fundada na ênfase estrutural da obra em substituição ao conceito de composição, quando, através das experiências concretas e neoconcretas, firmou-se o sentido crítico-construtivo bi- e tridimensional. Passadas algumas décadas, localizamos na produção artística de Tostes uma enfática vontade construtiva fundada, contudo, noutros moldes. Ao contrário das experiências construtivas no Brasil, fundamentadas pela linguagem geométrica, a organicidade das formas de Tostes, a princípio, parece contradizer tal referência. Na verdade, a herança construtiva brasileira na atualidade opera a partir de novas linguagens que não necessariamente a geométrica, ou seja, é possível abordar a questão construtiva na arte brasileira sem a presença de um pensamento geométrico. Trata-se da mais relevante herança do pensamento construtivo desenvolvido no Brasil, a capacidade crítico-espacial operada pelos artistas que permite a produção de resultados absolutamente diferenciados do seu modelo histórico. Os restos nas obras tridimensionais de Tostes constituem-se extremamente relevantes vistos sob uma ótica atual. Referem-se a memórias aleatórias da vida cotidiana, partícipes da realidade. Para o artista alemão Kurt Schwitters, os detritos encontrados fortuitamente constituíam-se como matéria-prima para suas colagens, afirmando assim o seu sentido de realidade, tal qual nas obras cubistas. Na arte atual, a adoção de imagens, objetos ou ideias pré-existentes faz remeter ao conceito do champiano de apropriação, desafiando ideias tradicionais de autoria e originalidade, além de promover os aspectos críticos da obra de arte. Para o crítico de arte norte-americano Hal Foster, o conceito de apropriação na arte contemporânea manifesta-se como uma ferramenta complexa, visto tratar-se paradoxalmente tanto de um gesto subversivo
quanto de uma estratégia de mercantilização, em que nos dois casos o papel do artista e da arte são questionados. Foster alerta que a apropriação da arte atual pode simultaneamente constituir-se como um veículo de ruptura com as convenções artísticas, assim como ser facilmente neutralizada pelo mercado de arte, tornando-se acessível. Contudo, as apropriações em forma de resíduos em tostes operam noutro sentido, mais próximo das experiências do movimento vanguardista italiano Arte Povera, surgido ao final da década de 60, quando eram utilizados materiais pobres como a terra, galhos, restos do cotidiano, dentre outros, buscando assim estabelecer novas relações entre a arte, a natureza e a vida. Assim, as questões que permeiam a produção estética de tostes possuem filiações históricas que, contudo, operam a partir de novos enfrentamentos e resultados. Dentre eles, e especialmente importante, o fato de vivermos uma crise ecológica sem precedentes que afeta diretamente a vida cotidiana. Ao abordar a natureza através dos seus resíduos, Toche se vale também dos seus mecanismos, ou seja, o artista muitas vezes concilia os restos da natureza àquilo que seria sua estrutura de funcionamento. Tensões, pesos, equilíbrios, desequilíbrios protagonizam suas estruturas. A matéria madeira utilizada não é explorada a partir da sua expressividade natural, senão é convertida numa espécie de síntese radiográfica da dinâmica da natureza, ou, de outro modo, do mundo. Algumas das suas obras tridimensionais, fundadas na reorganização da sua estrutura original a partir de pedaços, promovem quase sempre uma reconstrução limítrofe, ou seja, realizada no limite da sua estabilidade-instabilidade, quando, a partir da inserção de novos resíduos, mantém-se de pé. Apesar de tais anteparos impedirem o seu desmoronamento, sua vulnerabilidade mantém-se como imanência.
Tostes mantém o equilíbrio das suas reconstruções, ora com espécies de cajados, por ele esculpidos em madeira, ora com pedras ou volumes geométricos de madeira que contrastam com a organicidade natural das árvores. A necessidade de tal contraponto entre o que é natural e o que é de certo modo um ruído, um punctum na estrutura, refere-se à ênfase que o artista promove no sentido de dar estabilidade ou possibilidade de existência a partir de uma intervenção externa. De outro modo, existe algo dramático nas suas reconstruções, visto revelar a impossibilidade de existência da natureza após a sua fragmentação, assim como, por outro lado, revela-se inócua a tentativa de reconstruí-la. Os dois casos dão a dimensão potencial da obra fundada num exercício crítico-filosófico sobre as possibilidades de existência no mundo hoje. A questão da instabilidade na produção tridimensional de Afonso Tostes, a partir da utilização da madeira, espécie de metáfora de um mundo original, é recorrente. Quando o artista intervém no espaço arquitetônico com espécies de totens extremamente frágeis, cujas estruturas alternam-se entre solidez e sutil organicidade desenhada, tomando por completo as alturas do espaço, sugerindo a função de alicerçá-lo, sem contudo convencer, dada a disparidade entre a limitada resistência da madeira e o peso do concreto da construção arquitetônica, afirma, mais uma vez, a situação limite de uma estrutura que está potencialmente em vias de desabar. O artista é bem-sucedido na sua operação, promove corpos tridimensionais em equilíbrio, contudo, existe um devir que revela a existência de dois estados antagônicos: equilíbrio e desequilíbrio. Nos seus objetos ferramentas, Tostes promove tautologicamente sua matéria-função. O que seria objeto de intervenção na natureza é alvo de intervenção estética. Novamente, as questões que remetem à fragilidade ressurgem. Cabos de martelos ou de enxadas que, dada a intervenção escultórica do artista, não possuem resistência para cumprir as suas funções originais.
Soma-se também a referência que o artista utiliza, muitas vezes, nas suas intervenções escultóricas, a ossatura humana. Assim, as referências da natureza como locus de transformação pela ação do homem através dos seus instrumentos se atravessam. Tal qual os resíduos da natureza apropriados, Tostes utiliza instrumentos desgastados, enferrujados, plenos de memória, tecendo camadas temporais que se acumulam ao conciliar objetos resgatados do passado com suas intervenções escultóricas atuais. Duas obras instalativas de Tostes sinalizam o processo de depuração crítico-formal da sua produção tridimensional, Cidade Pequena, de 2005, e Ao Mesmo Tempo, de 2011. Em Cidade Pequena, o artista apresenta um conjunto de pequenas peças em madeiras feitas a partir de restos de seu ateliê. Os diferentes volumes agrupados, de algum modo, fazem remeter à paisagem urbana cotidiana, com suas variadas construções. Contudo, como o nome da obra indica, trata-se de uma cidade em miniatura, em que a sua escala reduzida revela sua inacessibilidade. As suas miniaturas de arquiteturas em madeira reforçam a impossibilidade de adentrá-las, visto tratar-se de volumes lacrados, encerrados em si mesmos, cuja interioridade é a própria matéria madeira. De algum modo, parece que a invasão da natureza pela cidade, mesmo com o uso da sua matéria mais nobre, tem implicações dramáticas, como as suas ausências. A dinâmica que caracteriza a vida de uma cidade aqui inexiste. De outro modo, na sua instalação, ao mesmo tempo, galhos secos sugerem a presença de árvores, em que o piso de cimento queimado da galeria corrobora na ideia de aridez, quando planos de madeira parecem de algum modo sustentá-las.
Relevante destacar o confronto promovido pelo artista entre os conceitos de matéria e material. Os galhos, dada sua condição original, constituem-se como matéria-madeira. Os planos ortogonais que os sustentam referem-se à condição de material, ou seja, o resultado de uma matéria, no caso a madeira, cujas intervenções distanciaram-na da sua condição original. Apesar da aparente aridez em que a natureza parece não mais possuir vida, a instalação está na escala humana, acordada ao espaço arquitetônico, permitindo assim o seu ingresso. Assim, em cidade pequena, o que seria metaforicamente uma cidade-natureza ou um lugar-natureza possível, converte-se na própria natureza, per si, na obra ao mesmo tempo. Contudo, as duas abordagens apresentam-se extremamente dramáticas. Na primeira, por existir a partir de resíduos da sua destruição. Na segunda, por existir na sua finitude. A abordagem crítica que Tostes promove sobre o mundo através da metáfora da natureza contraria a categoria estética do sublime, quando o absolutamente grande, a natureza na sua infinitude, é uma ameaça ao absolutamente pequeno, o homem na sua finitude. Se a natureza sempre foi uma ameaça ao homem pela sua potência, tempestades, nevascas, terremotos, maremotos, etc., estando este submetido a ela, na obra tridimensional de Afonso Tostes, o homem sobrepõe-se à natureza, aniquilando-a. A sua intervenção, ao mesmo tempo, revela uma natureza vencida pelo homem, que, contudo, pela ação do artista, promove a manutenção da sua existência ao, paradoxalmente, sustentá-la a partir daquilo que lhe foi retirado, as placas de madeira. As estruturas tridimensionais de Afonso Tostes desvelam a suscetibilidade da existência a partir do seu locus original, do seu ponto zero.